Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você. É sempre com muita alegria que a gente chega aqui sempre ao vivo nas tardes de sexta-feira para bater um papo com você, que é da família Mundial. Está chegando agora? Seja muito bem-vindo neste mundo que não é só esotérico, mas é de autoconhecimento, autodesenvolvimento humano. E a gente está aqui para passar muitas informações para você. E hoje eu estou recebendo aqui neste programa que, graças a Deus, a gente pode trazer os comunicadores da Rádio Mundial. Simone Arrojo, bem-vinda. Obrigada, Samira. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por me chamar hoje aqui. É um prazer estar aqui. Eu que te agradeço também pelo teu trabalho, que depois que você deslanchou na constelação, você mergulhou de cabeça, né? Mergulhei de cabeça. Me encontrei nesse trabalho, Samira. Isso é muito bom. É prova de que todo mundo, quando procura, de verdade, um dia acha. É isso mesmo. Um dia acha o seu verdadeiro caminho. A gente tem que descobrir a nossa missão. Mas esta semana, vocês sabem, vocês que acompanham aqui a nossa programação, vocês sabem que a Simone participou de um congresso, né, Simone? Isso. E temos uma excelente notícia a respeito da constelação familiar. Conta um pouquinho pra gente. Pois é, então, o Congrepix, né, que é um congresso internacional de medicina integrativa feita... desenvolvida pelo governo, então, o governo federal. E, olha, Samira, eu estava falando um pouco aqui para você. Primeiro, pelo Congresso, o SUS, né, apesar de ter todas essas dificuldades com a medicina tradicional, e tem, gente, não estou aqui para dizer que não tem, porque tem, mas o que eu vi nesse Congresso, e o que o ministro da Saúde, Ricardo Barros, fez, né, e nos mostra... Ele está sendo o pioneiro em colocar a medicina integrativa no SUS. Então, muita gente fala, mas então está desviando verba de cirurgia, de consulta, de investimento na medicina tradicional. Está desviando verba para fazer aromaterapia, para fazer constelação familiar ou para fazer todas essas coisas. Não está tirando verba, essa verba já era destinada a isso, e eu vou explicar depois um pouquinho mais, mas esse congresso mostrou, Samira, quanta gente tem arregaçado as mangas, pessoas que trabalham no SUS, pessoas que trabalham fora do SUS, mas fazem e têm projetos que incluem pessoas idosas, incluem deficientes, incluem crianças. Faz o processo de inclusão, que a constelação tanto faz, né? Exatamente. Nada de excluir uma parte da população. E sem verba. Tem gente que faz o trabalho lá, que é assim, olha, gente, não tem tal coisa. O que nós vamos fazer? Olha, dá para você trazer de casa para o pessoal que vai participar das dinâmicas. Então, cada um traz alguma coisinha. E eles não deixam de fazer o trabalho, né? Então, as terapias integrativas, elas estão lá como prevenção de saúde e também como tratamento, mas não vão deixar de, por exemplo, precisa fazer uma quimioterapia e ao invés de fazer uma quimioterapia, então vai fazer uma aromaterapia, um reiki, a constelação familiar, ou enfim, outra terapia complementar. Não é isso. Então, olha, Samira, eu fiquei, assim... inspirada a fazer coisas muito maiores do que eu imaginava com pessoas que não têm absolutamente nenhum recurso e elas conseguem simplesmente arregaçando a manga e falando assim, não tem, mas o que é que nós vamos fazer mesmo que não tenha? Alguma coisa a gente tem que fazer. Isso. Não é? E como que a constelação familiar pode colaborar com a área da saúde? Qual é a tua experiência nisso? Como que a gente pode beneficiar uma parte e levar mais informação para as pessoas a respeito? Então, para você ter ideia de como isso aconteceu, tem um médico que se chama Dr. Ricardo Gelman. Ele é um médico responsável também pela organização das terapias integrativas, né, no governo. Ele tem ajudado muito, é um médico da USP. Ele tem feito um trabalho lindo. E ele atendeu uma pessoa que é uma pessoa que eu atendi com a constelação familiar. Essa pessoa estava com câncer remissivo pela 3ª vez e de rim. E ele teve uma melhora muito grande depois da constelação, só dizendo, gente, que o facilitador não é responsável pela cura, né? O facilitador só facilita. Então, não fui eu quem curei ninguém, isso é muito importante dizer, mas
A constelação familiar é uma forma da gente entender que dinâmicas estão por trás de um sintoma e principalmente de uma doença, e de uma doença que às vezes se repete num sistema familiar. Então não fui eu que o curei, mas foi a constelação, o campo, né, e a pessoa também que se abre para enxergar isso. Então ele foi nesse médico e o médico perguntou, olha, além do tratamento que você continua fazendo, o que mais você fez? E daí ele falou, eu tinha feito uma constelação. E quando ele falou isso, o médico falou, eu quero conhecer então essa pessoa, ele já me conhecia de nome, quero conversar com ela. Daí ele falou comigo, falou, posso te indicar para você escrever um dossiê do que tem hoje na constelação familiar, porque talvez isso entre no sistema de saúde nacional. Então eu falei, bom, então eu vou fazer o dossiê. Então eu fiz um dossiê com o material que eu tinha, tanto de fora do país quanto daqui, e o ministro assinou não só a constelação, mas outras terapias que estavam faltando, terapias integrativas também. Tá, que agora são 29? São 29. São 29 terapias agora disponíveis, né, no SUS. Isso. Né? E a gente, quanto tempo que a gente fala, ai, que bom que seria se isso que nós fazemos aqui pudesse chegar para todo mundo. Nossa. É uma forma de chegar, né? E tomara que um dia chegue em todas as escolas também. Isso. Não é? Como que é honrar as leis, né? Que a constelação, ela tem uma série de leis. Quando a gente lida com saúde, a gente também tem que olhar para essas leis. Sim. Aliás, a doença vem também. A doença vem quando a gente está num lugar errado, quando nós estamos em desordem dentro do nosso sistema familiar e também quando falta alguém, tem alguém excluído no nosso sistema familiar. Um exemplo, gente, para vocês verem em filme, aquele filme Coco, Viva a Vida é uma Festa. Tem um novo, desenho, né? Tem um desenho que se chama Coco, Viva a Vida é uma Festa. Aquele filme é a constelação familiar pura, um exemplo de exclusão. Então, às vezes, alguém foi excluído lá atrás e essa exclusão, ela se torna uma forma de se manifestar através dos sintomas. As dores que pessoas anteriormente sofreram por serem excluídas são manifestadas mais para frente. Então, muita gente pode ter tumores ou pode ter um sintoma. Samira, como tem um médico, que aliás vai passar no Fantástico, uma entrevista nesse próximo domingo, como tem um médico que estava lá e foi entrevistado, eu participei de uma constelação como representante, depois vou contar essa porque foi incrível. Esse médico, ele é um ginecologista e ele foi uma das primeiras pessoas a introduzir a laparoscopia para cirurgias ginecológicas. E ele falou, Simone, as mulheres tinham dor pélvica. E eu olhava nos exames e não aparecia nada. Daí você abre a pessoa, muitas vezes cirurgicamente, e a pessoa fala, minha dor é do lado esquerdo. E o problema está do lado direito. Ou, onde tá essa dor? Então, ele sempre estudou a constelação familiar para si próprio, mas ele levou estudo de casos, pesquisas que ele já tem feito há muitos anos em uma universidade federal, de pessoas que ele atende, e ele mostra muitas vezes que a dor pélvica das mulheres está relacionada à raiva em relação ao pai, a dor em relação à relação dela, né, afetiva com o pai, enfim. Então, ele tem feito pesquisas nessa área e tem gerado muitas formas de solução também. Então, ele não deixou de fazer a cirurgia, não deixou de dar o medicamento, não deixou o protocolo. Mas ele olha, faz dinâmicas onde essas mulheres podem olhar de onde vem essa dor pélvica que ela sente. Que se lá dentro não tem nada, exatamente, em algum lugar ela está. Exatamente. Né? E está no campo, né? Está no campo. Está no campo familiar. Tá. Você está vendo essa estatueta de Ansan aqui na mesa, né? Pelo Facebook, pelo site da Mundial e de repente não está entendendo. Mas você que participou da promoção junto com a Rádio Mundial e Brasil Esotérico, mandou mensagem para o nosso WhatsApp, tá aqui hoje torcendo, né? Cruza os seus dedos que daqui a pouquinho a gente vai divulgar a frase vencedora, a melhor mensagem que nós recebemos hoje e que vai, hoje não, esta semana, e que vai levar essa linda estatueta de Ansan para casa. Olha, linda, né? Linda. Rainha dos Ventos. Vou falar uma coisa, Samira. Você sabe que eu fiz um movimento lá com pessoas lá no Congrepix e saiu toque positivo. Muita gente
que tinha, assim, dificuldade em receber um toque positivo, porque ou apanharam muito ou são descendentes de escravos. Tá. A escravatura deixou essa marca. Exatamente. Então foi tão forte porque o Brasil, gente, a economia do Brasil também não vai para frente porque nós não damos um lugar aos escravos. A gente sabe que, né, tanto aos índios, que são as nossas raízes, Os e que verdadeiros hoje donos da nossa terra, né? exatamente, eles não têm um lugar hoje mais, e nem os escravos, porque a economia do Brasil nasceu em cima da dor deles. Da dor e da violência em cima deles. Né? Então, e a gente vê uma estatueta aqui com essa imagem negra, né? E não é por acaso hoje. Disso. Não é por acaso. Não, então eu agradeço muito a Yansan, né? Que está escrito aqui a divindade dos ventos, então quem ganhar realmente vai ser um felizardo. Não é? E que seja uma divindade que leve muitos bons ares, né? Que os ventos soprem aquela brisa gostosa, porque a gente está vivendo um novo tempo. Nossa, não é? 2018, a gente está vivendo um novo tempo, a gente já tinha previsões de que muitas coisas iam acontecer, a gente nunca sabe o que é. E é tão feliz, a gente fica muito feliz de dar essas notícias aqui na Rádio Mundial, que é uma rádio que sempre lutou por tudo isso, né, Simone? Nossa, aliás, é uma rádio exemplo no mundo inteiro. Em qualquer parte do mundo que eu vou dar curso, eu faço um programa de rádio que eu falo sobre esse assunto. Nossa, no Brasil pode fazer isso? É no Brasil que pode. Exatamente, eu falo exatamente, no Brasil pode. Tem gente fazendo, né? Tem gente fazendo. Graças a Deus. Trabalho lindo. E a gente está aqui para contar a história depois, né, Simone? É verdade. Agora me diz uma coisa. Como que, já que isso é um novo tempo que a gente está falando, como que a classe médica mais tradicional está lidando com essas novidades? Uma parte a gente sabe que aceita, mas eu até acredito que uma boa porcentagem ainda tem um pouquinho de pé atrás em relação ao integrativo. E a gente fala tanto hoje, né, de terapia integrativa, de medicina funcional. Como que você sentiu isso? Há um cuidado ao lidar com isso? Eu acho que o CRM, o CRF, eles têm que ter realmente esse cuidado. Eles têm que ter. Porque senão vai sair um monte aí de gente fazendo um monte de coisa médica que não é da nossa alçada. Mas o interessante é que me perguntaram lá na minha palestra como sensibilizar os médicos. Eu falei, faz uma constelação com eles. Né? Deixa ele sentir o que é estar no campo, ser um representante, deixa ele ter um tema constelado, porque os médicos também adoecem, os médicos também têm problemas, e que também a medicina tem os seus limites, né? Nós não somos só um corpo físico, a gente é uma integração do todo. Então tem muitos médicos que se sentem identificados em olhar um pouco além, outros médicos falam, eu não quero, mas eu posso indicar, seja lá o que for, e nos sustém, tem bioenergética, tem de tudo, tem floral, enfim, tem muita coisa. Então o médico pode ajudar com uma terapia complementar, indicando, mas realmente o CRF está bem bravo, né? Então a gente espera que terça-feira o Temer não vete essa portaria, que eu espero que não, mas eu acho que os médicos nunca vão perder o lugar deles. Mas, como o ministro disse, eu estou pagando um preço alto por ser pioneiro nisso. Mas isso é necessário. É necessário. É necessário que os médicos integrem. Dizem que a gente só vai realmente subir de nível vibratório quando for integrada a ciência e a espiritualidade, né? Porque era junto. E foi separado. Assim como o médico não tem mais condição de olhar um pedaço da pessoa. A pessoa não é um pedaço. Assim como nós, gente, não somos só nós. Nós somos nós e toda a alma da nossa família. Toda a informação que vem da nossa família. Então, ampliar esse olhar é muito bonito. Eu tenho uma aluna médica que ela gravou um vídeo para eu passar nessa palestra, que ela conta, por exemplo, uma criança que foi picada, né, pelo mosquito da dengue, eu acho, e foi para coma. E ela falou, você está indo no lugar dos seus pais, está fazendo um movimento eu por você, porque os pais estavam se separando. E a doença da filha fez os pais ficarem juntos de novo.
E quando ela voltou do coma, ela falou assim, a filha me contou, eu tinha certeza que isso tinha relação com os pais. Então, um médico com esse olhar, como ele pode resolver essa questão? Essa médica não deixou de cuidar dessa paciente na UTI, dessa criança, porque ela é pediatra, dessa criança. Mas ela mostrou também para os pais, olha o que está acontecendo, né? E como é importante isso, né? Lógico. Quando ela tem esse olhar, ela tem uma consciência. Sim, o importante é a consciência, Samira. Porque a constelação nos ajuda a ter consciência do porquê aquilo está acontecendo comigo. E que movimento agora eu preciso fazer. Quem falta, onde está a desordem, né? E quando tem desordem, a gente tem que arrumar a casa. Sim. E a casa está aqui. Né? Jean, temos o sorteado? Como não? Procura aí, temos que ter um sorteado. A gente quer divulgar para você quem foi, quem vai levar essa aliança. Achou? Muito bem, temos um sorteado. Vamos ouvir então a mensagem de você, ouvinte, que vai levar essa Yansan para casa. Olá, amigos da Mundial. Meu nome é Cláudio, moro na Lapa, estado de São Paulo. Dos temas abordados pela Rádio Mundial, os que mais eu gosto, me chamam a atenção e me ajudam na minha edificação são os relacionados à família, pois em tempos em que a família é considerado por muitos uma sociedade, uma instituição falida, a Rádio Mundial contribui não só para mim, como para todos aqueles que a ouvem, para a unificação, crescimento e união da família. Nossa, que coincidência! Não podia ter frase melhor para levar essa linda estatueta para casa do que a do Cláudio. Cláudio que diz que é da Lapa. E eu quero aproveitar, nós ouvimos todas as mensagens. A Eliene, eu quero mandar um beijo para a Eliene. A frase dela não ganhou, mas ela fez uma mensagem tão bonita, ela sabe por que eu tô falando isso, né? E era ao respeito do Mundial e você. Então eu acho que vale a pena também dar um super beijo para ela e dar as honras, né? Honrar essa ouvinte também. Com certeza. Não é? Um beijo para você. Que lindo que ele falou, né? Porque muita gente, né, Simone, não tem um olhar para falida. Para a família. A gente ouve pessoas falando, a família é uma instituição falida. E a gente tem que tirar essa crença, né? O problema é que, como a gente não sabe qual é a ordem das coisas, por isso que o Bert Hellinger fala que sem ordem não tem como ter amor, um amor saudável. Então, esse é o ponto da constelação. Precisa ter uma ordem. Então, por isso que ele explica essas leis e por isso que quando a gente conhece essas leis, a gente pode se beneficiar muito delas. Muito, porque só de conhecer você começa a pôr em prática. Porque cada coisa que a gente... Só ouvir o programa da Simone. Total. Aí você vai fazendo a lição de casa, tem os vídeos no YouTube, tem né? Muitos a pessoa vídeos. pode acompanhar todos. O canal tá no teu nome mesmo. Canal Simone Arrojo, oficial. Eu vou começar agora um curso de formação na próxima semana. Também mais onde todas as pessoas podem participar desse curso. Para autoconhecimento, os 10 primeiros módulos puro você olhar para todos os aspectos da sua vida, da sua família, para organizar o que está em desordem, e depois você pode se tornar um facilitador, né? Se abrir mais esse mercado ainda, né? Não é? Pode trabalhar com isso. Sim, e também com pode certeza. se autoconhecer ao extremo, né? Nossa, é um trabalho que eu amo. Não é verdade? Agora, que recomendações você deixa a pacientes, a médicos, a profissionais da saúde em geral, com esse trabalho de constelação? Colocar tudo isso em ordem, respeitar todas essas leis. Olha, o recado geral é justo esse. O essencial, como o Bert, né, o Bert Hellinger é o criador da constelação, coloca na constelação, é que a gente precisa saber qual é a ordem, incluir, saber equilibrar a troca nas relações, né, saber qual é o meu pedaço, qual é o pedaço do outro. Então, assim, as pessoas começam a entender que em união a gente pode crescer juntos, sempre respeitando quem chegou antes, não carregando nada do que não seja seu, né? E indo realmente para o seu futuro com força. Mas a primeira gratidão que nós temos que ter é aos nossos pais. A maior parte das doenças começam quando a gente nega o que nós recebemos dos nossos pais. Quem acha que recebeu pouco, vai receber pouco da vida, vai ficar diminuído. E quem consegue olhar para os pais com gratidão, mesmo que o pai ou a mãe não tenham podido, não estavam disponíveis,
mas eles nos deram a vida. Então, olhar para a vida com gratidão, né, é isso que faz as coisas, a gente olhar para todos com gratidão e conseguir crescer. E isso faz com que todos sejam mais... a própria medicina fique mais humanizada. Sim. Nesse caso, né? Que a gente está falando de saúde, mas é em todas as áreas. Em todas né? as áreas. Quando você faz um tratamento multidisciplinar, você está humanizando. Nossa, com certeza. E é maravilhoso. A gente vê, gente, receber uma massagem que é algo tão simples. Como é que você sai depois de uma massagem? Não é? Quando você vai para uma terapia, ou quando você faz uma constelação, uma aromaterapia, um exercício de dança, de bioenergética, enfim, tem tanta coisa maravilhosa, como é que você sai? Então, o bem-estar, e esse ministro falou algo muito importante, nós esquecemos da prevenção e do bem-estar. O bem-estar começa na sociedade, quando as pessoas se reúnem, quando elas comem um pedaço de bolo, quando elas conversam, quando elas podem contar os problemas dela. Então, tem que começar, a gente tem que voltar a se unir para estarmos juntos, para sentir essa força, não só na família, mas também na sociedade. E é importante a gente falar que isso, a gente está seguindo uma aprovação que é do SUS. Sim. Porém, a gente tem que olhar que não é todo mundo que utiliza o SUS. E esse é um benefício para todos. Sim. Porque são portas abertas. Lógico, com certeza. Não é? E com isso também, Simone, o emocional também é tratado. Nossa, Totalmente, né? Totalmente. Pessoas com depressão, Samira, que entendem de onde vem isso. Porque a depressão, quando ela é nossa e a gente consegue enxergar, nossa, na infância eu tive isso, eu tive um trauma, fui abusada sexualmente, enfim, ou me faltou, eu acho que faltou algo, porque na verdade nunca nos falta nada, né? Mas o olhar, a mudança de olhar é que faz a grande diferença. Então, se tratar emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, a gente tem que olhar para vários aspectos. Eu mesma, esse ano, eu gosto tanto do que eu faço, que estava trabalhando tanto, que um médico de medicina chinesa falou para mim, Simone, você vai ter que reduzir e você vai ter que cuidar da sua qualidade de vida. E eu comecei a mudar de novo. Eu falei, sempre gostei de esporte, de praia, de natureza. A natureza, gente, a natureza está aí para a gente o tempo inteiro trocar com ela, né? E a gente está distante da natureza, está distante da nossa própria natureza. A gente já sabe como ficar em paz, a gente já sabe onde procurar tudo isso. Então, por exemplo, tem um projeto do governo que chama Farmácia Viva. Então, pessoas com a farmácia ali, que é uma horta, né? Sabendo utilizar, que também não é só ir lá e fazer um chá e tomar só o chá daquilo, que a gente faz isso, a gente se automedica. E isso os médicos a gente tem que agradecê-los. Então, tem muitos projetos para que a gente se cuide, né? E cada um vai buscar o seu. Não é? Mas aí a gente cai de cabeça em algumas coisas, depois a gente volta um pouquinho, Sim. aí a gente aproveita a natureza, ganha em bem-estar, ganha em qualidade de vida. Sim. Não é? Ganha nas amizades, no olhar no olho. Tudo melhora, né? Em se reunir. Não é bom a gente conversar com Delícia. alguém, sair com uma amiga, os homens vão sair lá, jogam futebol, tomam uma cerveja depois. Não é gostoso? Eu trouxe a Simone aqui hoje para falar do que ela gosta de falar no dia que ela não tem programa. É verdade. E pra mim tá tudo certo, porque eu já fui ao parque hoje, já fui tomar um sol, que é algo tão gostoso. Que é praticamente seu Algo dia de folga, simples, né? Exatamente, mas é algo maravilhoso. Muito bom. Simone, o programa tá terminando. Que pena, Deixa obrigada. o teu recado aqui pro ouvinte, teu telefone de contato, não falamos. Então, gente, meu site é simonearrojo.com.br. Eu tenho a minha fanpage no Facebook, Simone Arrojo Constelação Familiar. A minha página no YouTube é uma página que você tem que se inscrever, porque sempre eu vou dando dicas, né? Como se fosse um curso mesmo. Então, é Simone Arrojo Oficial. E como eu disse, vou começar um curso de formação semana que vem. Estou aqui no auditório da Rádio Mundial, todas as terças e quartas, fazendo constelações em grupo. Valor de participação eu coloco bem acessível, R$40, porque só de assistir a gente já se constela. E o meu telefone aqui de São Paulo é 11 4108 1042. Eu agradeço muito a dona Lucy, a Miriam, a todos vocês que também arregaçam as mangas e fazem um trabalho belíssimo com o Jornal da Boa Notícia, com esse seu programa, e todos aqui que estão há muito tempo na rádio. Não é? Todo mundo junto porque são afins. Não verdade. Obrigada, Simone. Obrigada. Mundial, e você vai ficando por aqui. Sucesso para você sempre. Obrigada, viu? Continue, obrigada. Continue com esse teu E logo tem novidades, né? Tem a Sami tá me ajudando aí. Tem novidades. 4108-1042 é o telefone da Simone Arrojo.com.br. Isso. O site também. Um grande beijo. Eu volto daqui a pouquinho com o Jornal da Boa Notícia. Amanhã de manhã tem Mundial e você também às 7 horas da manhã. Um grande beijo.
e ótimo fim de semana!